aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui te reproduzir algumas das principais informações dos personagens colorados que estão conversando. Presidente Barcelos deu nova entrevista, desta vez para o Correio do Povo. Wesley falou para a Gaúcha ZH. Vitão deu entrevista para a galera do Globo Esporte. E é óbvio, eu faço um resumo aqui para tu ficar bem informado de tudo que tá rolando no Colorado. Esse vídeo é para Zapay. Quer pagar o teu IPVA em 12 vezes no cartão para não te apertar? Zapay a dica, Z-A-P-A-Y, é uma barbada. Faz o seguinte, baixa o aplicativo aqui na descrição no primeiro comentário, lá tu coloca a placa do teu veículo, é seguro, pode fazer isso, eles são credenciados ao Detran e automaticamente vai abrir para pagar. Quando quiser, coloca meu código JBFilho, que tu paga em 12 vezes no cartão e ainda tem 20% de desconto. JBFilho20 é o código, não vou falar errado, JBFilho20, para ter 20% de desconto nesse pagamento aqui na descrição ou no primeiro comentário. Gente, vamos lá. Começa pela entrevista do Vitão. Deu uma entrevista pro GE, pro Globo Esporte, falando que, de fato, o Flamengo demonstrou interesse nele, mas que o Fla, ele tinha uma dívida, tinha a dívida do Thiago Maia, que eles disseram o seguinte, olha, tem 4 milhões de euros aqui, vamos fazer o seguinte, Inter, vamos fazer uma composição dessa dívida, eu te mando um dinheiro, abate da dívida e tudo mais. Ele então conversou com o Mazuco, conversou com o D'Alessandro e viu que a proposta não era interessante e deixou claro, o seu objetivo era ficar, jogar no Inter e conquistar coisas como começou a conquistar com o Campeonato Gaúcho. Garantia ele então que não forçou uma saída. Outra, ele disse que o Palmeiras foi mais fraco ainda, que de fato teve esse papo, ele ligou para o seu empresário quando ficou sabendo, mas que os valores não agradaram ao Internacional e ele disse, o Inter sempre vem primeiro, se não é bom para o Inter, não tem negócio. Então o Vitão disse, ó, tá aqui, eu vou ficar e vou jogar aqui. Também falou sobre seleção. Diz que quem joga aqui no Sul precisa jogar 2 vezes mais para ser lembrado. E nem falou só sobre ele, embora obviamente a pergunta tenha sido sobre a sua própria convocação. Relembrou que olha o que o Alan Patrick está jogando há muito tempo. E ele disse, pegando números, atuações, é difícil entender como é que esse cara não é convocado. É o segundo atleta do elenco colorado que faz esse tipo de ponderação. O Fernando já tinha relembrado isso numa entrevista para a Band, dizendo, cara, não precisa convocar toda hora, mas um Alan Patrick e um Vitão, tu tem que pelo menos dar a chance desses caras mostrarem seu trabalho em algum momento, o que não está acontecendo. Wesley, atacante, falou com a galera da Gaúcha ZH, né? Falou na Rádio Gaúcha, né? 0 hora, aquela coisa que todo mundo já está acostumado. Entre outras coisas, disse que hoje o Internacional consegue jogar de igual para igual com qualquer equipe do futebol brasileiro. E que, na sua visão, o Roger é o melhor treinador que ele já trabalhou na carreira. Mas, e aqui vem um diagnóstico bem interessante, bem importante, que o Wesley faz e que eu concordo 102%, tá? Que é o seguinte, ele disse, em 2024, o Inter ganhou dos times da ponta de cima e perdeu pontos importantíssimos para quem estava nas partes inferiores, para quem estava equipes inferiores, ele disse, e não por, ele até falou com todo respeito, mas equipes inferiores. Eu acho que todo mundo sabe que um Atlético Goianiense, por exemplo, é inferior ao Inter, né? Não precisa eu ficar fazendo essa desculpa, mas, enfim, ele disse, olha, o Inter ganhou de quem estava em cima e perdeu para quem estava na parte de baixo. A gente vai analisar historicamente um pouco mais a fundo, isso é crônico do Esporte Clube Internacional. Mas o Wesley foi lá e falou isso e viu e fez esse diagnóstico. E quando tem um jogador que não é daqui, que chegou há pouco e consegue enxergar coisas que nós historicamente vimos, é interessante porque o cara está fazendo a leitura apropriada do fato. Bom, o Wesley ele é uma, vamos dizer assim, dúvida no time. A gente não sabe se joga Rocher ou Antony, se joga Wesley ou Carboneiro. Os dois estão recuperados. Aliás, o Rocher tem até foto dele treinando e essa é uma boa notícia de que, opa, as coisas, né, tá recuperado, pelo menos vai ficar à disposição e tudo mais, mas a gente não sabe se o Roger vai apostar ainda no Carboneiro ou bota o Wesley. Na teoria o Wesley é melhor, né, tem mais currículo e tal, você entendeu? Ou se vai no Antony e no Rocher, e na teoria o Rocher aí é o titular, mas enfim, né, o Roger é quem vai definir. O presidente Barcelos também deu uma entrevista para o Correio do Povo. O presidente tá falando para todo mundo e é muito legal ver o Inter, eu sei que ganhou e tal, mas o Inter já estava fazendo isso antes, tá? Se comunicando com o seu torcedor. Em resumo, o presidente falou abertamente que 2025 será um ano
para pagar o que aconteceu em 2024. E aí relembra os fatos da enchente, que foi mais prejuízo do que na época da pandemia, relembrou que o Inter tem as dívidas, que eu até vou fazer um resuminho ali depois para vocês, mas as dívidas, ele disse, olha, o Inter tá hoje pagando dívidas que não conseguiu pagar o ano passado por tudo que aconteceu. Mesmo assim, é confirmado pela direção que vai sair o balanço financeiro nos próximos dias de 2024 e vai ter superávit. Por quê? Por conta da venda do Gabriel Carvalho. Por conta do dinheiro que entrou espetacular do negócio do Gabriel Carvalho, que foi colocado em 2024. E essa é uma resposta importante para você, torcedor, que diz, poxa, mas por que o Inter não tem dinheiro para contratar? O Inter não tem dinheiro para contratar porque vendeu o Gabriel Carvalho e não tem dinheiro. Primeiro que não é o maior negócio, é um baita de um negócio, mas não é assim, pagou todas as dívidas do clube e deu. Não, é para pagar dívidas recorrentes. O Gabriel Carvalho foi lançado para pagar as despesas da enchente. Você pensa, despesa da enchente foi Gabriel Carvalho e claro, as despesas que o Inter fez, o Inter apostou alto no ano passado e aí deu todo o problema do Cudê, da enchente e tudo mais. Então o presidente deixa claro, vai ter superávit? Vai ter, por conta do Gabriel Carvalho. Senão seria um prejuízo assim de, 50, 60, 70 milhões de reais no ano. O Gabriel veio e pagou toda esta situação. Também por isso, os reforços nessa temporada foram mais modestos e o presidente confirma isso, dizendo, olha, a gente não pode fazer essas loucuras porque se tivesse, vamos supor, um ano normal, não teve prejuízo de enchente, fez bom caixa, foi bem nas premiações e tal, equilibrou as contas, aí o dinheiro do Gabriel faria diferença para contratar. Hoje, por isso que vieram a Carboneiro emprestado, os jogadores que você viu aí, tá? O presidente, numa entrevista pro REC, chegou a dar uma cornetada, dizendo, olha, o Inter gastou 35 milhões de reais. Tem gente aqui no Rio Grande do Sul que gastou 80, 85. O Grêmio gastou nessa faixa. O Grêmio gastou muito mais porque resolveu fazer o que o Inter fez no ano passado, o Grêmio fez nesse ano. Só, tá aqui, vou apostar porque eu preciso ganhar alguma coisa. Só para contextualizar, o presidente de novo repetiu no Correio do Povo, então contextualizo aqui. A direção pagou a dívida com o Cruzeiro enviando o Wesley. Lembra a dívida que tinha com o Cruzeiro pelo Wesley, pagou enviando o Wanderson. Pagou, tá lá. Tinha valores atrasados com o Palmeiras e refinanciou. E agradece muito a Leila. O Inter não pagou toda a dívida do Tabata. O Inter devia pro Palmeiras o Tabata. E aí o Inter não pagou tudo. O Inter chegou com a Leila e ela fez um novo parcelamento, refinanciou. Agora as parcelas não estão atrasadas, estão em dia porque a Leila entendeu. Falta o Thiago Maia, que está sendo conversado com o Flamengo. O Inter tem 700 mil euros atrasados, mês que vem vence 550 mil euros. O Inter ainda tem no exterior o Independiente cobrando 350 mil dólares, dá 2 milhões de reais, atrasados pelo Bustos, até hoje. Tem o parcelamento do Wanderson, que vence na metade desse ano e no final desse ano, que tem que pagar 700 mil euros cada prestação, dá mais ou menos 4 milhões e meio de dólares, ou seja, 9 milhões de reais a dívida total, que ainda não atrasou, mas vai ter que pagar. E tem todo o Borré para pagar, por exemplo, que começa o parcelamento esse ano. O Borré teve um ano de carência e começa agora. Então o Inter tem muita conta para pagar. Por isso que o presidente está dizendo, olha, eu não posso fazer loucura. Tanto que o lateral direito, já te aviso aqui, tá? Provavelmente não vem lateral direito nessa janelinha brasileira. O Inter vai deixar para metade do ano para ver se busca uma oportunidade de mercado. Enquanto isso, o Roger vai com o Aguirre, que o Inter acha que cresceu, vai segurar o Natan até metade do ano, que pertence ao Santos, mas vai ficar aqui para compor elenco, e o Diego Rosa sabe jogar de lateral direito, vai ser deslocado ali se for preciso. O Inter trouxe também um menino, o Ian Henrique, eu acho, é um menino do Guarani, que veio para o Sub-20, pode ser o novo Vitor Gabriel, que aí o Inter, né, traz da base, se aprovar e tal, compra. É um menino de 19 anos do Guarani, lateral direito também. Esta é a ideia colorada, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.